Abra sua Bíblia comigo em João, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 2. É um texto muito conhecido. Encontrou, filho? Pode pôr, por favor. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também foram convidados para essa celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Olha a resposta de Jesus: mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Amém? Glória a Deus. Pai querido, nós acabamos... Pode me ajudar, filho? Pode. Espírito Santo de Deus, agora nós te damos toda a liberdade. Possa o Senhor falar não apenas aos ouvidos, mas que o Senhor possa falar ao mais profundo de cada coração. Senhor, se há alguém aqui, meu Pai, incrédulo, desmotivado, desacreditado, Senhor, alegra a fé dessa pessoa. Fortalece a tua serva, o teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga: eu creio. Eu esqueci de dar um aviso muito importante. No dia 1 de setembro, na quinta-feira, nós teremos o batismo nas águas. Se você ainda não deu seu nome, dá tempo até hoje, o último dia, para você decidir se você também quer se batizar nas águas. Por que nós batizamos? Porque Jesus disse aqui em Marcos 16:16: quem crer e for batizado será... Amém? Então esse é o nosso pensamento. Nós primeiro temos que crer. Por isso não dá para batizar criança. Criança não pode crer. É os pais que crê por ela. Amém? Então por isso que a gente pega mesmo as pessoas que foram batizadas na igreja católica. Ela precisa se batizar. Ela se batizar, não alguém batizar por ela. É uma decisão ímpar, é uma decisão única. É a sua decisão com o Senhor Jesus. Amém? E se houvesse alguma referência na Bíblia sobre o batismo de crianças, nós faríamos, mas não existe. O que existe é a apresentação das crianças. Amém? Então apresentamos o Senhor, orientamos os pais a ensinar o caminho de Deus para a criança, e depois ela vai escolher se ela quer esse caminho apertado ou se ela quer o caminho largo, que leva à destruição e perdição. Mas o papel do pai e da mãe não é salvar ninguém, porque pai e mãe não salva. Quem salva é Jesus. Amém? Então Jesus aqui, ele é chamado para uma festa. É interessante, né? Que Jesus começa os seus milagres públicos, porque ele já tinha feito milagre. Antes disso aqui, se você ler a Bíblia, você vai perceber que ele estava conversando, pregando, e daqui a pouco foram levando ele para um lugar alto, empurrando ele. E eles estavam pensando assim: vamos empurrar ele de cima desse lugar aqui, de cima do pináculo, vamos empurrar e matar ele. E a Bíblia diz assim: e Jesus, passando pelo meio deles, ninguém ouviu. Então ele já tinha feito milagre, porém não era um milagre ainda público, explícito. Agora ele é convidado para uma festa, umas bodas, né? Festa de casamento. Bem, a festa naquela época era um pouco diferente da festa que a gente faz hoje. Naquela época se festejavam 7 dias. Era dia, hein? Era festa que não acabava mais. Muita festa. 7 dias de casamento, comida e bebida.
Então eu vejo aqui, e Jesus e os seus discípulos foram o quê? Sempre tem um ou outro penetra numa festa, não tem? Sempre tem. Mas geralmente tem um controle para a pessoa saber quantas pessoas vão. Por que ela precisa saber? Porque ela vai fazer um cálculo. Qual cálculo ela faz? Quanto mais ou menos uma pessoa bebe, quanto mais ou menos uma pessoa come o dia inteiro, e o quanto nós temos que investir para essa festa. Aí ele fazendo esse cálculo, ele sabe mais ou menos quantas pessoas ele consegue convidar. Não é assim? É ou não é? Desde a época de Jesus era assim também. Então se eles foram convidados, isso quer dizer que não era assim, tinha uma festa e todo mundo entrava. Não, só entrava quem era convidado. Então Jesus foi convidado, os discípulos foram convidados. Então você vê que a mãe de Jesus disse assim para ele, nós não sabemos bem qual dia foi, se foi no terceiro dia, me parece. O vinho acabou. E aqui eu aprendo uma coisa. Olha, eles fizeram um cálculo de vinho, fizeram um cálculo das coisas, mas aquele cálculo foi furado. Porque ou as pessoas beberam muito além do que imaginava, ou alguém que fez o cálculo errou demais. E Maria, mãe de Jesus, era prima dessa pessoa que estava se casando. Possivelmente Maria foi uma das pessoas que ajudou a calcular, que ajudou a organizar aquela festa. Vocês estão entendendo? Vai segurando aí para você entender o que Deus quer falar. Então, foi feito o cálculo para tudo dar certo. Você não faz assim na sua vida também? Você casa e pensa assim, olha, eu fiz um cálculo, vou ter um filho, 2, eu vou ficar com meu marido até o final dos meus dias, eu vou envelhecer, quando eu tiver mais velhinho, aí eu vou viajar com meu marido, com a minha esposa. Mas você faz um cálculo, você pensa uma coisa, mas no meio do caminho vem um infarto, no meio do caminho vem um acidente, no meio do caminho vem uma falta, no meio do caminho vem uma coisa que você não imaginava, no meio do caminho acontece sempre alguma coisa, sempre no meio, irmãos, acontece um imprevisto. Todos nós aqui planejamos, pensamos, mas nós não sabemos o que realmente vai acontecer, porque nós erramos nos nossos planejamentos. Por mais que você planeje, você talvez tenha uma empresa boa, um salário bom, um bom dinheiro, aí você planejar, não, olha, dá para meus filhos ficarem bem, no final da minha vida ficar bem. De repente você fale, de repente alguém te rouba, de repente vem processos que você não imaginava, aí você acaba entrando em parafuso, em depressão, em desespero. Quando vem nas nossas vidas situações adversas, situações que nós não esperamos, normalmente o que vem no coração da gente? Aflição, desespero, angústia. E no caso da Maria e daqueles noivos, do pai da noiva, do pai da noiva, do pai do noivo, de toda a família, o que veio? Acabou o vinho. O que aconteceu foi uma palavrinha muito simples. O que veio no coração daquelas pessoas foi o seguinte: nós iremos hoje passar a maior vergonha da nossa vida. A gente é envergonhado muitas vezes, irmãos. Quantas vezes nós planejamos coisas e somos envergonhados? Vem um divórcio no meio do caminho, vem um filho que se torna um bandido, que se torna um traficante, vem um marido que do nada você casou com um homem, um príncipe, e de repente ele virou uma abóbora. Casou com um homem aparente que tratava bem, agora ele bate em você. Um homem que aparentemente não usava drogas, mas quantas mulheres eu não converso e diga, eu descobri depois de 3, 4 anos de casada que meu marido, ele é viciado em cocaína. Namorei 3 anos, estou casado há mais de 3 anos, agora que eu fui descobrir que meu marido é viciado em cocaína. Daí eu me pergunto, como que uma mulher pode não enxergar isso? Simples. A paixão, ela é cega. A paixão, ela é burra. Não, ele é um coitadinho, ele é um bonitinho, mas ele, você não imagina, é ou não é? Mas no meio do caminho acontece o quê? Toda aquela empolgação que você tinha por aquele rapaz, toda a alegria que você tinha naquele negócio acaba. E vem o quê? Vou passar vergonha. Já pensou se a minha família descobre? Já pensou isso, aquilo? Então vem a vergonha, vem a angústia, vem o desespero. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã.
Eu não sei o que aconteceu no passado, eu não sei o que está acontecendo hoje, mas há alguém que conhece. Eu quero dizer uma coisa para você: assim como Jesus foi convidado para aquela festa, Ele também hoje foi convidado para estar nesse culto. E você pode ter certeza que aonde Jesus está, Ele tira a vergonha, Ele tira o fracasso, Ele tira a dor, Ele tira o abandono, Ele tira a carência, Ele cura, Ele faz milagres, Ele faz maravilhas. Se for preciso transformar, água em vinho, Ele vai transformar, para que o nome dele seja glorificado e o teu nome não caia na vergonha. Porque pai que é pai faz de tudo pelo filho, para não ver o filho envergonhado. É ou não é? Deus não é diferente. Então imagine assim a cena: todos da festa estão alegres. Todos não, né? Os convidados estão. Mas quem trabalha nos bastidores, tanto os garçons como o chefe que contratou as pessoas para servir, como Maria, como a noiva, o noivo, todo mundo estava alegre e feliz. Mas no coração de quem sabia que o vinho tinha acabado, tinha o quê? Tristeza, pesar de coração. Está todo mundo alegre, mas eles sabiam, daqui a pouco vai acabar a alegria de todo mundo. E eles ficaram aqui bebendo, comendo, e vai sair dessa festa falando mal, arrebentando a família. Eles estavam extremamente desesperados. Aí Maria falou: o que eu faço? Maria nunca tinha visto Jesus fazer um milagre, porque Maria não viu. Para ela Jesus era um homem normal, era um filho normal, era um filho muito maravilhoso, diferente, mas é normal. Então ela tem uma ideia: vou pedir para Jesus, vamos ver o que Jesus pode nos ajudar a fazer. Ela vai falar: Jesus, acabou o vinho da festa. Aí Jesus falou: e que eu tenho a ver com isso se vocês calcularam tudo errado? O que eu tenho a ver com os seus erros? Olha como Jesus tratou. Mulher, o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Não é uma chegada a minha hora. Então Maria saiu e não falou mais nada, baixou a cabeça, foi embora. E só falou assim para aqueles que estavam aflitos: e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos resolver? O marido aflito, o filho aflito, a casa aflita. Como nós vamos fazer? Vamos entrar no empréstimo, vamos vender, vamos atrás da agiota, vamos fazer o quê? Todo mundo aflito. Aí Maria falou assim: não fica tão desesperado não. Se eu fosse vocês, eu ia lá para Jesus e obedecia a Ele. Porque quem obedece Jesus acalma o coração. Quem obedece Jesus, milagres acontecem. Às vezes você não dá chance nem de Jesus operar, você vai atrás do agiota. Você não dá chance nem de Jesus operar, você vai atrás do médico, você vai atrás do hospital, você vai atrás de tanta coisa. Mas primeiro, irmãos, a Bíblia diz, Jesus disse, Mateus 6,33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Nós temos o péssimo costume de buscar tudo. Busca terapeuta, psiquiatra. Não durmo. Tudo você procura, para depois você ir para aquele que fala: deixa eu botar a mão na tua cabeça. Pronto, acabou. Dorme, tranquila, liberta. Por quê? As pessoas têm mais facilidade em acreditar naquilo que é palpável, porque as coisas de Deus você não vê. Aí aqueles homens vão, Maria que estava ajudando a festa, falou: faz o que ele mandar lá. E é interessante que a gente foca nesse texto muito no milagre, né? Você sabe que João é um pouco diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos chamados evangelhos sinóticos, visões diferentes dos mesmos eventos. São evangelhos que se preocupam em mostrar o que Jesus é capaz de fazer. Isso é maravilhoso. Mas João é diferente. João não está preocupado em mostrar o que Jesus faz. João, ele revela quem Jesus é. E você vai entender uma coisa interessante. A partir de hoje você vai ler João de forma diferente. Eu quero te desafiar a ler João de forma diferente. Como, pastor? Veja bem, o sinal, eu vou dizer isso hoje à noite também, que eu vou falar sobre outro sinal à noite. O sinal nunca aponta para ele mesmo. Vou dizer de novo: o sinal nunca aponta para ele mesmo. Não entendi, pastor. Vamos falar de um sinal aqui.
você está com febre, o seu problema é febre? É um sinal de que existe alguma infecção no seu organismo. Você não sabe aonde. Pode ser infecção de bexiga, que dá mais, às vezes dá na mulher. Pode ser uma dengue, como fazia muitos anos que eu não tinha febre, eu tive uma febre violenta. Nem na Covid eu tive febre que eu peguei. Acho que peguei umas 2, 3 vezes, nem sei quantas vezes eu peguei. Não tive febre, nada. Mas quando eu tive dengue, eu só fui perceber que eu estava com dengue quando eu comecei a ficar com muita febre. Falei, ih, rapaz, o negócio está esquisito aqui. Eu sinto muito calor, comecei a sentir frio. Fui no médico, fiz exame, dengue. E já tinha tido 2 vezes seguidas. A primeira também não senti nada, mas na segunda quase fui para a glória. Mas os homens são tão maus, que eu vim um dia aqui, estava meio em pandemia, a igreja abrindo, pouca gente da igreja. E eu falei de púlpito, irmãos, hoje estou me esforçando aqui e estou fazendo culto com dengue. Quem já teve a dengue forte sabe o que é. A plaqueta desce lá embaixo, você não tem força para nada. E eu estava aqui. Sabe o que falaram de mim? Que eu estava fazendo culto com Covid. Ah, tem um pastor lá fazendo culto com Covid. Por isso que tem hora que eu não aguento, irmãos. Eu pego o taco de beijo, vou dando taco para tudo. Sabe por quê? É muita crueldade. O povo é cruel. O povo é difícil. Sabe por que eu estou aqui? Não porque eu sou bom, porque eu quero. Não, porque Deus tem me sustentado. Vai fazer 23 anos que eu aguento coisas que você nunca imaginaria, nem passaria nunca na sua vida. Mas eu estou aqui de pé, sabe por quê? Não é porque eu tenho força, porque a misericórdia dele tem me alcançado. E se Deus permitir, não se eu tiver força, vou até o fim da minha vida pregando o verdadeiro evangelho. E agora vamos voltar aqui. Então o sinal nunca está falando a respeito de quem? Dele mesmo. Por exemplo, você chega no seu apartamento, na sua casa está uma fumaça. Você vai olhar aquela fumaça e falar, nossa, olha que bonito, tem uma fumaça no apartamento. Você vai fazer isso? Você vai ficar, ai, que fumaça linda. Você vai correr desesperado, porque aonde tem fumaça tem. Então aonde isso aqui pegou fogo? Então o sinal não fala dele mesmo. O sinal quer mostrar algo além de... Eita, eu vou falar. O sinal quer mostrar algo além dele. E o grande povão, as massas, estão correndo atrás, sabe do que? Dos sinais de fogo. Dos sinais. Porque eles não leram João ainda. Eles talvez ficarem em Mateus, Marcos e Lucas, mas não chegaram em João. Eles estão procurando sinais. Olha, lá está prosperando, eu vou. Prosperidade não fala de prosperidade. Prosperidade é um sinal. Um sinal de quê? Que está apontando para alguém. Essa loja que Deus te deu, esse trabalho, essa empresa, esse terreno que você comprou, essa casa que você construiu, é um sinal. As pessoas veem a casa, as pessoas veem o teu dinheiro, as pessoas veem o teu carro, mas o teu carro é um sinal, tudo é um sinal. Sinal do quê? De que Deus está me abençoando. A glória não é minha, a glória é dele, a honra é dele, a casa é dele, o trabalho é dele, a inteligência do trabalho é dele. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor. Tem alguém vivo aí para dar uma glória a Deus, um aleluia. Com vontade aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então o que nós estamos aprendendo aqui é que nós, irmãos, podemos estar errando. Estamos à procura de sentir um arrepio no culto. Arrepio no culto é um sinal da presença de Deus. Mas o sinal não fala dele mesmo. O sinal sempre aponta para alguma coisa ou para alguém. Amém? E agora você vai entender melhor o texto. Por que Jesus transformou água em vinho? O milagre, o que é o milagre? Repita comigo, o milagre é um sinal, não é o fim. Diga de novo, o milagre é um sinal, não é o fim. Por que você acha que Deus quer colocar vinho de novo na tua vida? Vinho representa alegria. Voltar a alegria no teu coração, voltar a alegria de viver, fazer você dormir bem à noite, prosperar você. Para quê? É um sinal. Sinal do quê? Deus está se agradando. É Deus, é Jesus a minha vida, glória ao nome dele. É um sinal. Mas o sinal aponta para alguém. Só que isso é que as pessoas não entendem. As pessoas, elas vão, olha, está acontecendo um milagre lá em tal igreja. A pessoa sai de longe, corre todo mundo lá. Porque elas querem o pão, elas querem ver, elas querem só o sinal. E elas vão embora só com o sinal. Eu quero dizer uma coisa para você: milagres não salvam.
se salvasse, ou desse entendimento de quem Jesus é. Quando Jesus estava para ser julgado, Jesus e Barrabás, foi perguntado: ei, quem vocês preferem, Yeshua ou Barrabás? Quem o povo gritou? Você sabe quem estava ali? Quem tinha comido do pão do milagre, quem tinha bebido desse vinho aqui do milagre, quem viu cegos enxergar, paralíticos andar, surdos ouvirem, mudos falarem. São essas pessoas que viram um sinal, mas não... Eita, eu vou falar aqui, segura para não cair na cadeira agora. Mas não entenderam para onde o sinal estava apontando. Viram o sinal, mas não entenderam para onde o sinal estava apontando. O Espírito Santo na igreja é um sinal. A falar em línguas estranhas é um sinal. Sinal do quê? Está mostrando que Jesus está agindo na tua vida. Está mostrando, o Espírito Santo não fala dele. O Espírito Santo aponta para o fim, o princípio e o fim de todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. A ele a glória, a honra, o louvor. Jesus. Então quando você entende isso, e a gente ouve tanta pregação, eu já preguei tanto isso, que nós damos só ênfase no sinal, e a pessoa sai maravilhada. Não, meu casamento Deus vai restaurar meu casamento, eu vou ter alegria, eu vou ter felicidade. Tudo bem, Deus pode fazer isso, mas isso é só um sinal. Sinal do quê? De quem Jesus é. E se você não entender isso, você vai viver a vida inteira procurando sinais, e quando ele tocar as trombetas, você não sobe, porque você teve um relacionamento baseado em interesse, só naquilo que ele tinha para dar. Você nunca se preocupou em conhecer quem ele é. Você teve o sinal aponta, puxa, peraí, o que é esse negócio aqui? É Jesus? Peraí, deixa eu conhecer Jesus. Tanto que você vai ler aqui no texto, que Jesus ele pega o primeiro milagre, o primeiro sinal dele. Aqui ele começa os seus primeiros sinais. Eu já vi até pastores questionando: poxa, mas poderia ter feito uma ressurreição de mortos, poderia ter feito algo poderoso para marcar o primeiro sinal. Mas o sinal só aponta para uma coisa. Aponta para quê? Para aquilo que Cristo quer fazer dentro de cada um de nós. 6 talhas, os 6 representam o número de homem, amém? E está na Bíblia, depois você lê, e tinham 6 talhas de purificação, e essas talhas estavam sem água. Cada talha daquela mais ou menos 70 litros. Imagine, no balde, se buscar no poço e encher aquelas talhas, não foi fácil. Mas eles obedeceram a Jesus e encheram aquelas talhas de água. E aquelas talhas serviam para rituais, repita comigo, rituais de purificação. Que até hoje, daqui em novembro, eu vou mostrar para você, vou lavar a mão lá, para ir até o Muro das Lamentações, para mostrar para vocês que até hoje, eles não entenderam. Não entenderam esse primeiro sinal aqui. Até hoje estão se lavando por fora para chegar a Deus. Mas o que Jesus sempre quis mostrar é que o segredo não está fora, o segredo está dentro. Então aquelas talhas que é para lavar mão, pé, rosto, ele pede para encher de água e falou: mas ninguém vai se lavar hoje aqui. Hoje essa água vai ser diferente. Aí ele enche, sequer faz uma oração. Não tem oração, não tem clamor, não tem barulho no céu, estrondo, não tem nada disso. Ele fala assim: pega um cálice. Aí ele pegou e encheu aquele cálice de água. Aí ele falou assim: olha, vai até o mestre Sala e manda ele experimentar essa água aí. Daí eu acho que o garçom que foi escolhido para isso, ele foi tremendo. Falou: meu Deus, que vergonha que eu vou passar. Às vezes a gente pensa assim também: que vergonha que eu vou passar mais uma vergonha. Além de acabar o vinho, eu ainda vou passar mais essa vergonha. E ele foi. Chegou no mestre Sala, entregou aquela taça, ele bebeu. Daí falou: chamo quem organizou a festa aqui. Quem estava apavorado naquela festa? Os convidados ou quem tinha convidado? Os donos da festa estavam apavorados, entristecidos, sim ou não? Agora o mestre Sala chama quem? Quem estava apavorado. Chama quem organizou essa festa aqui. Vem todo mundo. Eu imagino, ixi, o mestre Sala está chamando. Imagina como foi. Entra na história comigo. Imagine você, errou todos os cálculos,
na festa de casamento do seu filho, e o chefe da festa que comanda tudo chama vocês lá, chama toda a família, chama todo mundo aqui, o noivo, a noiva, traz todo mundo, e vocês sabendo que tinha acabado o vinho, como que vocês iriam para lá? Cheio de alegria? Pelo amor de Deus, gente, mais uma vergonha que nós vamos passar. Ai, meu Deus, foram chorando, angustiados, demoraram até para chegar. Aí quando chegou, ele olhou para ele assim, viu? Quem que foi o louco? Ele falou, sabia, rapaz, sabia que o negócio tá ruim. Vocês nunca fizeram uma festa? Não, a gente até fez, mas o senhor não perdoa a gente. Como que pode vocês fazerem um trem desse? O que aconteceu? Eu nunca vi, ninguém faz isso, filho. O quê? Coloca o bom vinho no final. Todo mundo coloca o vinho bom no começo, quando as pessoas ainda têm uma boa degustação. No final põe o vinho ruim. Mas vocês fizeram diferente. Vocês deixaram o melhor para o final. E é o que Deus tem. Esse é o sinal. Que sinal? Acabar aqui para você entender. Jesus estava dizendo para mim e para você, quando eu estou no lugar, o melhor não vai ser esses cultos aqui. O melhor não é o que Deus vai fazer no seu ministério, na sua empresa, no seu trabalho. O melhor está no final. Que final, irmãos, é esse? O dia que você morrer, aí vai ficar bom. Ou se ele voltar, aí que fica bom. Você está entendendo? Vivo ou morto, você tem que celebrar o Senhor, porque enquanto está vivo, Ele vai dar um monte de sinal de que Ele é Deus. Quando morrer, melhora, porque o melhor está no final. Quando eu entendo isso, se Ele der um sinal no começo da minha conversão e nunca mais der nem mais um sinal, eu não me importo, porque eu já sei o final. Aleluia. Então eu não fico preso a arrepio, a sinal, a palavra profética, a homem, a pastor, a bispo, a nada, porque eu já conheço o caráter de Jesus. Eu sei que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então o que Ele tem para mim e para você? A segurança da nossa salvação. Então quando você tem uma segurança, perdi meu carro, perdi minha casa, me roubaram, me lesaram. Aí quem não tem Jesus, ou até viu até sinais de Jesus, dá tiro na cabeça, se suicida, cai em depressão, tem infarto, tem AVC. Por quê? Porque ele pensa que o melhor é hoje. E pior, que os pastores estão vendendo o melhor hoje e se esquecendo de que o melhor hoje é só um sinal. Meu Deus, meu Deus. Você tá entendendo? É forte que eu estou falando aqui. É um sinal daquilo que está por vir. Isso aqui é só sombra, irmãos. O espelho ainda está embaçado, mas vai haver um dia que esse espelho vai ser totalmente limpo e veremos a glória de Deus. Não desanima, não desista. Se faltou alguma coisa na sua vida, no meio da trajetória não deu certo, não importa se Ele vai trazer um novo marido, uma nova esposa, se Ele vai salvar alguma coisa, se Ele vai libertar, se Ele vai dar mais dinheiro que você tinha antes. Isso não importa, irmão. Por quê? Porque o melhor está no final. Se você entrega a sua vida para Ele, se mantém nele, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida eterna. Amém? E assim começou. Aí se você quiser até ler comigo aqui para você ver. Versículo 2 aí. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Versículo 11. Versículo 11 é assim: e Jesus e seus discípulos. Versículo 11, isso. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Você consegue ler diferente o texto agora? Porque na sua cabeça essa palavra sinal passava desapercebido. Hoje você vai dar mais importância ao sinal. Vou falar. Hoje você vai dar mais importância ao sinal do que ao milagre, porque você vai entender que o sinal está apontando para alguma coisa. Você está entendendo isso? E o milagre não é o vinho, o milagre não é a talha, o milagre não é a festa, o milagre não é a restauração do seu casamento, o milagre é a salvação da sua alma. Aleluia! E começou, e esse sinal, e começou, em outras traduções, e principiou os seus sinais. É o início dos sinais. Sinais do que? Ele está apontando. E hoje, irmãos, mais do que nunca, o Senhor está dando um monte de sinais
da vinda do Filho do Homem, do fim do mundo. Por isso ele me cobrou: fala do Apocalipse com o meu povo, mostra os sinais para ele. O sinal não é para você ter medo, o sinal não é para você estocar comida, o sinal não é para você comprar um terreno para começar. Vou ter que ter um poço de água e vou ter que fazer uma horta. Não, o sinal é para apontar que Jesus está voltando. O sinal é para você se preparar para a vinda dele. Amém? Vamos ficar em pé para a gente ir para casa? Vocês entenderam, amados? E à noite eu vou explicar em João mais um sinal. Eu ia até falar de manhã, mas é muito poderoso, é violento o negócio. Eu preciso descansar um pouco para aguentar pregar essa palavra à noite. Porque olha, eu não sou você, mas se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de estar aqui para nós desvendarmos os mistérios dos sinais de Deus. Amém?